A justificação pela fé e paz com Deus. Portanto, agora, desde que fomos declarados justos à vista de Deus pela fé em suas promessas, podemos ter na realidade paz com Ele, o nosso Senhor fez por nós. Pois, devido à nossa fé, Ele nos colocou nesse lugar do mais alto privilégio onde agora nos encontramos e nós, confiante e alegremente, ansiamos pelo dia quando realmente nos tornaremos tudo quanto Deus tem em mente que desejamos. Podemos nos alegrar igualmente quando nos encontramos diante de problemas e lutas, pois sabemos que tudo isso é bom para nós. Ajuda-nos a aprender a ser pacientes. E a paciência desenvolve em nós a força de caráter e nos ajuda a confiar mais em Deus cada vez que utilizamos, até que finalmente a nossa esperança e a nossa fé fiquem fortes e sólidas. Então, quando isso acontecer, poderemos sempre erguer a cabeça, seja lá o que for que aconteça, e saber que tudo vai bem, pois conheceremos quando Deus nos ama. Sentiremos também esse seu amor afetuoso em todo o nosso ser, pois Deus nos deu o Espírito Santo para encher nossos corações com o seu amor. Quando estávamos totalmente desamparados, sem nenhuma possibilidade de escapar, Cristo veio justamente na hora certa e morreu por nós, os pecadores, que não tínhamos nenhum interesse nele. Mesmo que fossemos bons realmente, não esperaríamos que alguém morresse por nós, embora isso fosse raramente possível, naturalmente. Deus, no entanto, mostrou seu grande amor por nós, enviando Cristo para morrer por nós enquanto ainda éramos pecadores. E já que por seu sangue ele fez tudo isso por nós como pecadores, quando mais ele não fará por nós agora, que nos declarou sem culpa? Agora ele nos salvará de toda a ira divina que está para vir. E se quando ainda éramos inimigos dele, fomos levados de volta a Deus pela morte do seu Filho, quantas bênçãos ele deve ter para nós agora, que somos seus amigos e ele está vivendo dentro de nós. Agora nós nos alegramos nessa nossa maravilhosa relação nova para com Deus. Tudo por causa do que nosso Senhor Jesus Cristo fez ao morrer pelos nossos pecados, fazendo-nos amigos de Deus. Por um homem vieram o pecado e a morte, por um homem também veio a graça. Quando Adão pecou, o pecado entrou na raça humana inteira. O pecado dele espalhou a morte pelo mundo todo, de modo que todas as coisas começaram a envelhecer e morrer, porque todos pecaram. Sabemos que foi o pecado que Adão ocasionou isso, porque embora, naturalmente, as pessoas pecassem desde o tempo de Adão até Moisés, Deus não julgou culpados de morte naquele tempo por quebrarem suas leis, pois eles ainda não lhe deram suas leis, nem lhe disseram o que desejava que elas fizessem. Então, quando seus corpos morriam, não era por causa dos seus próprios pecados, visto que eles mesmos nunca haviam desobedecido à lei especial de Deus, que ordenava não comer do fruto proibido. Tal como Adão tinha feito, eis que o contraste entre Adão e Cristo, que ainda estava para vir, e também a diferença entre o pecado do homem e o perdão de Deus. Pois esse único homem, Adão, trouxe a morte para muitos por meio do seu pecado. Porém, esse outro homem, Jesus Cristo, trouxe perdão para muitos por meio da misericórdia de Adão. Trouxe a pena de morte para muitos, enquanto que Cristo tira de graça os muitos pecados e oferece em seu lugar uma vida gloriosa. O pecado desse único homem, Adão, fez com que a morte reinasse sobre todos. Porém, todos quantos receberam o presente divino de perdão e absolvição reinarão em vida, por causa desse único homem, Jesus Cristo. Sim, o pecado de Adão trouxe o castigo para todos, mas o ato de retidão de Cristo faz com
que os homens sejam retos para com Deus, para que possam viver. Adão fez que muitos fossem pecadores porque ele desobedeceu a Deus. E Cristo fez que muitos fossem aceitos por Deus porque ele obedeceu. Os 10 mandamentos foram dados a fim de que todos pudessem ver que como estavam longe de obedecer às leis de Deus. Mais vemos nossas tendências pecaminosas, mais vemos a graça abundante de Deus nos perdoando. O pecado reinou sobre todos os homens e o levou à morte, mas agora reina em seu lugar a bondade de Deus, dando-nos uma posição correta perante Ele, e como resultado a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor.